Pessoal, essa semana mais uma pesquisa foi liberada e a situação está preocupante para o governo Lula. Pois é, olha só, matéria da Gazeta do Povo: desaprovação ao governo Lula cresce e supera a aprovação, aponta Paraná Pesquisas. A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ultrapassou a positiva e alcançou 48% no mês de março, de acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nessa quinta-feira. O índice de desaprovação é maior que o de aprovação, que chega a 46%. Ou seja, pela primeira vez, desde que assumiu o mandato, uma pesquisa mostra que o povo está com mais birra do Lula do que satisfação. E aqui, provavelmente, essa pesquisa é feita até entre os próprios petistas, tá? Porque se você perguntar aí à ala bolsonarista, você pode ter certeza que daria quase 100%. Só que a gente precisa analisar alguns pontos, tá? Ainda dentro dessa pesquisa, ela fez por setores. Ou seja, vamos perguntar aqui o setor da indústria, vamos perguntar o setor dos cristãos, evangélicos e católicos. E aí, uma pesquisa também do Poder 360, agora, do Poder Data, ela analisou que parece que o Lula está melhor entre os católicos. 52% dos católicos dizem que Lula é melhor do que Bolsonaro. A impressão da matéria aqui é de que os católicos, que antes eram 59%, então a gente tem que dizer também que as pesquisas anteriores diziam que 59% dos católicos preferiam Bolsonaro e caíram agora, 52% acham 59% achavam que Lula era melhor do que Bolsonaro e agora só 52% acha que é melhor. Segundo a matéria do Poder 360, metade dos eleitores que afirmam se identificar com a religião católica dizem considerar que o terceiro mandato do governo do Luiz Inácio Lula da Silva é melhor do que o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa taxa oscilou 7 pontos percentuais para baixo desde janeiro, dentro da margem de erro do extrato da pesquisa de 3,6 pontos percentuais. Então, na visão deles, dos católicos, 59% achava que o Lula era melhor e agora só 52%. Então, a queda também está entre os católicos. Um ponto que a gente precisa levantar aqui, tá? Os evangélicos, ou melhor, os protestantes, os crentes, assim como o pessoal costuma chamar, Os protestantes, os evangélicos, eles têm uma similaridade muito maior com o Bolsonaro. Isso é fato. Então, quando você faz a pesquisa entre os evangélicos, o Lula está lá embaixo e o Bolsonaro está bem acima. Mas em relação aos católicos também, eu acreditava que Bolsonaro tivesse melhor nas pesquisas. Mas e vocês? O que vocês acham aí? E aí, para constar, ontem o Bolsonaro participou de um evento, de Páscoa lá, ele e a Michelle Bolsonaro, que é evangélica, vocês sabem disso, e eu vou colocar um trechinho aqui que foi divulgado até nas próprias redes sociais do Bolsonaro também. Vamos usar, quero que toda a igreja estenda as mãos, levante as suas mãos. Pai, essa noite tão especial que celebramos neste dia. Então, assim, o Bolsonaro fez essa publicação, fez questão de, junto com a Michelle, mostrar a sua relação com esse grupo. O Bolsonaro, que é católico, a Michelle, que é evangélica, fizeram questão de sinalizar a esse público também. E tudo isso, gente, vocês podem achar que não, mas interfere bastante no pleito eleitoral, porque é um público que define votos e define bastante. E aí, como eu disse para vocês, a popularidade do Lula caiu, pela primeira vez, nas pesquisas, já mostra que a rejeição ao Lula está maior do que a aprovação. E o Bolsonaro teve em Balneário Camboriú. Uma matéria da Itatiaia mostra pra gente aqui um evento em que, eu não vou colocar o vídeo todo dá uns 4 minutos, mas um evento em que Bolsonaro participou com outros políticos lá em Balneário Camboriú e, gente, literalmente lotou. Dá uma olhada aqui. Eu vou tirar o áudio, vou colocar aqui só as imagens, vocês vão vendo as imagens aqui. Então, o Bolsonaro, ele participou de um ato com políticos lá em Santa Catarina,
até o Jorginho Melo, o Jorge Seife, entre outros políticos também participaram. Ele não permitiu que candidatos participassem, teve até o evento lá, que virou um meme aí, que o Bolsonaro mandou baixar o peru, né? Ou seja, que o candidato com um apelido aí de peru descesse do palanque porque ele é candidato, falou que ele não quer dar margem para qualquer discussão depois de estar fazendo evento antecipado. Então, ele fez um discurso, vocês estão vendo aí a multidão que compareceu para ver o Bolsonaro, e ele fez um discurso, afirmou que não vai desistir do Brasil durante o discurso ao lado dos políticos catarinenses na orla de Balneário Camboriú. E aí vocês veem que o evento literalmente lotado de pessoas, né, cheio de manifestantes ali, manifestando apoio ao Bolsonaro ali na orla de Balneário Camboriú. E essa matéria aqui foi publicada, crédito aqui da Rádio Itatiaia, que foi publicado. Então, o evento lotou. Um ponto aqui que a gente precisa chamar a atenção também foi um momento bonito que aconteceu antes desse evento. Enquanto o pessoal esperava o Bolsonaro chegar, o pessoal parou para cantar o hino nacional. E é bonito de ver as pessoas acreditando no Brasil, cantando o hino nacional, porque o outro lado prega, sabe, queimam bandeiras, pintam de vermelho, sabe? Parece que tem uma ojeriza ao sentimento de ser brasileiro. E aí é bonito ver a multidão cantando o hino nacional enquanto espera Bolsonaro. Ou seja, é indiscutível o tamanho do apoio popular que o Bolsonaro tem. Olha só essas imagens aqui. Você vê que o pessoal vai pelo sentimento de luta pelo Brasil, o sentimento ainda de, sabe, de acreditar que o Brasil pode ser um país de uma terra de oportunidades, um país em que a economia não seja tão ideológica como é apresentada hoje. Enfim, ainda tem muita gente que tem esperança e acredita que o Brasil pode ser um país diferente, e é bonito ver a população cantando o hino nacional. E aí, como a gente está falando de manifestação, Bolsonaro, Lula, pesquisas, a Silvia Wayampi, que é apoiadora do Bolsonaro, é indígena, ela fez uma publicação e escreveu o seguinte: ele é amado, o resto é discurso inventado. Citando aqui uma publicação que ela mesma fez, tá? De indígenas, mandando um recado aí ao Bolsonaro. Acompanha aqui comigo. Fala, senhor presidente Bolsonaro. Estamos aqui mandando vídeo para você, pra gente você marcar a data para nós, para encontrar pessoalmente, porque nós, indígenas, sempre apoiamos você, sempre estaremos juntos. Essa luta é nossa, essa luta pela nossa liberdade, pela nossa pátria. Então estamos juntos, presidente. Estamos ansiosos de ver, tá bom? Espero que você mandar o vídeo, outro vídeo para nós também, ou ligação também, para a gente se encontrar pessoalmente, Bolsonaro. Então, estamos juntos, presidente, estamos ansiosos de ver, Bolsonaro. Então, espero que você responda para nós quando que a gente pode ser encontrado, presidente. Estamos juntos, você melhor do mundo, você receba, presidente. Então, estamos juntos, presidente, melhor do mundo, receba, presidente, estamos juntos. E aí você vê aí o pessoal aí, os indígenas demonstrando apoio ao Bolsonaro. E aí é indiscutível, né, que hoje a gente tem aí um jogo muito grande em busca do eleitorado. De um lado, o Bolsonaro conseguindo alcançar um eleitorado
que majoritariamente dizem ser do Lula, né? Como, por exemplo, os indígenas. O Lula brigando pela conquista de eleitorado, que majoritariamente também a gente sabe que é do Bolsonaro. O Lula tentando sinalizar os evangélicos, tentando trazer pastores, principalmente o Congresso, para o lado dele, mas não está conseguindo, tá? Enfim, tudo isso aí é um preparativo para 2026 que vai ser pancada, viu? Vamos ver o que vai dar tudo isso em 2026 e se Bolsonaro ainda vai estar inelegível até lá ou se um nome vai estar ali para substituí-lo. Mas enquanto isso, vamos falar de problemas sérios do Brasil, né? Vamos falar como, por exemplo, do caso da dengue, né? Luiz Barsi fez mais uma publicação. Me incomoda muito o fato de que a grande imprensa não está falando disso. Me incomoda muito o fato de que a imprensa está pouco se lixando para isso. Na época da Covid, né, do Bolsonaro, estava em todos os noticiários, 24 horas por dia. E no caso da dengue aqui, parece que esqueceram de falar do assunto. Grave, em 2024, a dengue já matou mais que o dobro de pessoas em relação ao mesmo período do ano passado. Esse pode ser o maior surto da história, segundo as autoridades. Assunto já foi motivo de discussão entre presidente e ministra da Saúde. Para Lula, Nízia Trindade vem deixando a desejar e a situação da dengue impacta negativamente a imagem do governo. Pessoal, cá entre nós, o que mudou? Tá? Porque assim, a Covid foi uma coisa que pegou o mundo inteiro. Vamos fazer um comparativo aqui. A Covid surgiu, né? Todo mundo sabe, lá na China, alastrou pelo mundo inteiro, locais, vários lugares do mundo tiveram perdas lastimáveis no mundo inteiro. Foi algo que ninguém sabia o que era, pegou todos de surpresa e todo mundo teve que lutar para tentar resolver aquilo, e a imprensa batendo o tempo inteiro no Bolsonaro, que críticas sobre a questão das vacinas e tudo mais. E aí nós temos a dengue, que é uma doença conhecida há muito pelos brasileiros, de longa data. Nós temos essa doença que, sabe, os meios de prevenção já são conhecidos pelos brasileiros, e a falta de investimento de recursos na saúde, a falta de mobilização. Sabe, eu como brasileiro, eu posso dizer para vocês, hoje eu não vejo nada, mas absolutamente nada por parte do governo federal chegando na população. Não vejo mais aqueles caminhões de fumaça, jogando fumaça para combater a dengue. Não vejo o pessoal passando nas ruas com mobilização e os prefeitos falando, cadê o dinheiro? Não tem recurso para bancar isso. Mas tem muito recurso para bancar aí a farra aí com o dinheiro público. Então, enfim, a imprensa está sendo porca, tá? Está sendo nojenta por demonstrar uma parcialidade brutal, arrogante, prepotente. Assim, a diferença que eu estou vendo de postura entre a Covid e a dengue, a imprensa não está falando, com medo de alarmar as pessoas. Então, a imprensa aqui com uma postura totalmente diferente, né? E o presidente da República nem fala sobre o caso, nem comenta, sabe? É uma pincelada uma leve pincelada para não fazer alarde, porque a preocupação maior é a imagem dele mais preocupante do que a vida dos cidadãos. Tá de piada com a minha cara, né, pessoal? Então, assim, não dá pra gente acreditar que nós estamos indo por caminho certo dessa forma. Outra matéria que eu trago para vocês, matéria da Terra, tá? Rede Dia, que é uma grande rede de supermercados do estado de São Paulo, eu conheço bastante, Rede Dia, Carrefour, no Brasil inteiro vocês conhecem Carrefour, Americanas e outras. Fechamento de lojas de gigantes do varejo podem levar a 35 mil demissões. Gigantes do varejo brasileiro anunciaram que vão fechar mais de 750 lojas no país. É o caos chegando, tá? É o caos se instaurando no Brasil. Gigantes do varejo como Carrefour, Americanas, Dia, Marisa, Casas Bahia estão passando por uma crise e estão fechando mais de 750 lojas no país. Essa redução de lojas deve promover demissões em massa. Com base nos balanços divulgados pela varejista, Metrópolis fez uma estimativa que ocorra 35 mil
cortes, ou seja, 35 mil pessoas no olho da rua. Tem como isso dar certo? Não tem. Não tem. E aí nós temos um ministro do Trabalho que o cara fala que o Banco Central precisa estudar mais, né? O Banco Central precisa estudar mais, cortando juros para segurar a inflação, tem que liberar o emprego. Mas não é papel do Banco Central fazer políticas incentivadoras de geração de renda, não. É do governo. Então, assim, ele culpa o Banco Central de estar errado por estar fazendo o trabalho que é do Banco Central. E fala que o Banco Central está errado porque não está fazendo o papel que é do governo. Não tem como essa equação dar certo. Então, meu amigo, se prepara. Nós temos 2024 aí, 2025, 2026. Se prepara que nós vamos estar num momento econômico complexo da vida aí do nosso país, da vida econômica do nosso país, né? Pessoal, vamos lá. Todo mundo de olho em 2026, certo? 2024, né? E 2026. Primeiro 2024. Vou fazer um comentário para vocês, principalmente para o mundo político, isso vale demais, tá? Vou dar uma de coach aqui para vocês. Algumas pessoas têm valor, outras têm só preço mesmo. E isso é muita diferença. Por que eu vou citar isso? Gente que fala mal, depois está no palanque, depois fala mal, isso aí é o que mais se tem na política brasileira. É percebendo claramente que essa máxima vale muito, ou seja, a maioria tem preço, valor não. Vamos lá. Matéria do Metrópolis, e a gente vai citar aqui. A Simone Tebet diz que subirá no palanque de Ricardo Nunes quando o Bolsonaro não estiver lá. Olha só que interessante. A Simone Tebet é ministra do Lula, falou que o Lula é um corrupto, falou que o Lula participou do maior escândalo de corrupção do país e que ela não compactua com isso, votou pelo impeachment da Dilma Rousseff enquanto senadora, agora é ministra do Lula, fica ali dando aso às loucuras que o governo Lula está fazendo aí na economia, e agora ela vai dividir palco ou palanque com o Nunes, que é apoiado pelo Bolsonaro, mas não quer papo com o Bolsonaro. Olha só que coisa. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, diz que não vai se recusar a subir no palanque do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, seu correligionário, desde que seja chamada em dias diferentes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nunes é pré-candidato à reeleição na capital paulista. E aí, até agora o Ricardo Nunes não convidou ela e, segundo interlocutores, nem quer convidar porque pode queimar a imagem dele, tá? Mas são do mesmo partido. E aí o ponto aqui é que, sabe, não tem essa questão de ideais, não, simplesmente vão. Ela que é ministra do Lula, o Lula hoje apoia o Boulos hoje, que tá aí colado no Lula, tá tentando se desprender porque o Lula tá fazendo a campanha do Boulos ir pro buraco, sabe? Tá cada vez mais distante, ver o Boulos tendo um bom desempenho na campanha, então a situação não tá boa para ele. E ainda sobre a Tebet, vamos lembrar, né? Um ponto interessante é que a internet não te deixa esquecer. Olha só uma publicação da Simone Tebet em setembro de 2022. A Petrobras quase quebrou devido aos escândalos de corrupção do governo do PT. É preciso mudar isso. Vamos manter a Petrobras na extração e privatizar as refinarias superfaturadas no governo petista. Você consegue entender isso? Esse aqui é aquele trecho emblemático que você deve conhecer da Simone Tebet, onde ela fala dos absurdos da Petrobras do Lula, né? O Lula não tem a capacidade de fazer um meia-culpa, né, como grande orquestrador do até então maior escândalo da história da República, que foi o Petrolão. Ou seja, aqui, indiscutivelmente, ela não põe em dúvida, em momento algum, o escândalo que foi o Petrolão e o envolvimento do Lula com isso. Mas, hoje eles querem reescrever a história em relação
a Lava Jato, falando que nada daquilo aconteceu, afinal, hoje são aliados, né? E aí a Simone também fez outra publicação. A Petrobras é uma estatal que tem autonomia de gestão administrativa, financeira e não pode ter ingerência política. Não é assim que a Constituição determina e não pode ser assim sob pena de cometer o mesmo erro do passado de quase ter quebrado a Petrobras. Também em 2022, né? Ela nunca publicaria isso depois que está com o Lula, com o governo do amor. Mas, entretanto, todavia, contudo, agora, no dia 30 de março, a Simone Tebet vai contra tudo aquilo que ela falou, postou e pregou em 2022. E agora, a Tebet defende o direito de Lula em indicar Manteiga para cargos em conselhos. Ministra do Planejamento também não diz ver interferência do governo sobre a Petrobras. Ou seja, agora que está aliada, que está do lado, tudo aquilo que ela dizia, que ela pregava, que ela falava, foi esquecido. É por isso que eu lembrei da frase. Alguns têm preço, outros têm valor, tá? Me veio muito a calhar essa frase nesse momento, tá certo? Pessoal, gostou? Deixa o like, compartilha. Que Deus te dê uma mesa farta e repleta de bênçãos, né? Sempre no editorial do meio-dia eu desejo isso a você, tá? Porque é o que eu desejo para minha família também, que nunca falte o pão de cada dia. Então, sempre no segundo editorial do meio-dia, eu vou estar aqui desejando isso para vocês, tá bom? E, pessoal, obrigado por estar acompanhando, obrigado pela confiança. A gente tenta fazer o trabalho mais sério possível que a gente consegue aqui com vocês, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês e daqui a pouco, viu? 4 horas da tarde eu estou de volta com mais um editorial. Eu vejo vocês lá. Esperamos e com a possibilidade de trazer boas notícias para vocês. Abraço.